Os livros de autoajuda, também conhecidos como crescimento pessoal, são frequentemente subestimados. No entanto, muitos deles servem como um guia para milhões de pessoas que, em algum momento de suas vidas, podem se sentir perdidas. Então, tentaremos responder algumas perguntas que você, em algum momento, já deve ter feito sobre esse tipo de livro. Os livros de autoajuda muitas vezes dependem da ficção para transmitir suas mensagens. Fica aqui que esse é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Vou falar para você como se deve ler um livro de autoajuda. Ao saber como o leitor vai ler, você criará sua ideia de como escrevê-lo. Abordar a leitura de um livro de autoajuda nem sempre é fácil. Não é como ler um romance, sentar-se no sofá e deixar-se levar pelas aventuras dos protagonistas. Para tirar o máximo proveito desse tipo de trabalho, você terá que absorver cada uma de suas frases, relendo quantas vezes forem necessárias até que você assimile completamente. É sempre uma boa ideia ter um bloco de notas à mão para escrever as ideias ou os conceitos mais importantes que você precisará pesquisar na internet para compreendê-los. Não se segure se precisar sublinhar o livro e fazer anotações. Isso é um sinal de que você está querendo entender bem a mensagem que ele lhe oferece. Ser crítico é outro fator que você deve estar atento ao ler livros de autoajuda. Para isso, você deve sempre se perguntar: estou me conectando com a mensagem que o autor quer transmitir para mim? Se você virar as páginas e achar que não consegue aplicar o conselho do livro à sua vida, ele não serve para você nesse momento. Você terminou o livro muito rapidamente? Leia de novo, porque certamente você negligenciou muitos ensinamentos. Entrar na leitura de um livro de crescimento pessoal é uma experiência muito diferente da de qualquer outro gênero literário. Portanto, não devore o livro, leia o conteúdo bem lentamente. Como aproveitar ao máximo os livros de autoajuda? Já falamos sobre como ler livros de autoajuda. Agora vamos dizer como extrair o máximo deles. Primeiro, leia os livros recomendados por fontes confiáveis sobre tópicos que você acredita que possam acrescentar algo a você. Não é uma má ideia se informar sobre o autor e o que o levou a escrever a sua obra. Desta forma, você terá uma perspectiva mais ampla do que vai ler. Seja receptivo e aberto às ideias apresentadas no livro. Caso contrário, você sentirá imediatamente que o que está lendo é alheio a você e não poderá, portanto, aplicá-lo à sua vida. No entanto, não há nada de errado em abandonar um livro se você sentir que a sua mensagem não é para você. Existem milhares de livros de autoajuda que poderão se adequar melhor ao seu perfil. Para o leitor, depois de ler o livro, vem o estágio da reflexão, ou seja, o tempo dedicado a amadurecer as ideias que o autor queria transmitir em sua obra. Uma boa maneira de aplicar o que você aprendeu é tentar colocar em prática a cada dia um dos ensinamentos do livro. Não basta que eles pareçam boas ideias, também é necessário que funcione efetivamente. Existem livros de autoajuda para adolescentes? A adolescência é uma etapa crucial na vida, cheia de mudanças e transformações contínuas.
Os livros de autoajuda, portanto, são o complemento perfeito para os jovens aprenderem a lidar com os problemas deles. Autoestima, estudos, amizades e sentimentos são alguns dos tópicos mais tratados por essas obras. Há diversos livros escritos para ajudar os jovens a encontrarem um caminho profissional ao terminarem o ensino médio, por exemplo. Existem livros de autoajuda que não parecem de autoajuda? Nem todo mundo gosta de livros de autoajuda. Embora eles sempre apareçam nas listas de best-sellers, há pessoas que têm muito preconceito em relação a eles. Para essas pessoas, existem livros que, embora assumam a forma de uma história em quadrinhos ou de um romance, são realmente obras de aperfeiçoamento pessoal. Existem verdadeiras joias de autoajuda escondidas sobre a fachada de histórias em quadrinhos, clássicos como Snoopy, do Charles Schulz, ou a amada Mafalda, de Quino. Por outro lado, biografias tão engraçadas como a do Groucho e eu, do Groucho Marx, ou o clássico como O Pequeno Príncipe, escondem verdadeiras pérolas de aperfeiçoamento pessoal. Quais são os melhores livros de autoajuda já escritos por mulheres? Já mencionamos em nosso último vídeo Rhonda Byrne, autora do livro Segredos, mas há inúmeras autoras que escrevem sobre crescimento pessoal, como Marie Kondo, em seu livro A Magia da Arrumação, com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Essa autora revela a misteriosa conexão entre a ordem física da casa e o bem-estar emocional. Outro dos livros de autoajuda interessante é Grande Magia, de Elizabeth Gilbert, autora do best-seller Comer, Rezar, Amar. Em seu livro, a autora ensina a capacitar o eu mais criativo. Existem livros de autoajuda para crianças? As histórias são uma ferramenta essencial para o aprendizado das crianças. Com elas, podemos ajudá-las a superar certos problemas que enfrentam no início de suas vidas. São, portanto, a forma ideal para aumentar a autoestima e a autoconfiança, ajudando as crianças a administrar as emoções e as frustrações que elas expressam em forma de ataques de raiva, por exemplo. Livros de autoajuda para crianças substituíram as histórias tradicionais. Na forma de uma fábula ou de uma parábola, as histórias com uma mensagem motivacional chegam não apenas aos filhos, mas e principalmente aos pais, responsáveis pela educação das crianças. Quem Roubou Meu Queijo, do Spencer Johnson, é uma boa recomendação. Quantos livros de autoajuda viraram filmes? Os livros de autoajuda também são uma fonte de inspiração para o cinema. Desde Médica Bonita e Solteira, de 1964, inspirado no livro Sex and the Single Girl, de Helen Gurley Brown, até Pense Como Eles, de 2012, baseado no livro Direto ao Ponto, do americano Steve Harvey, muitos filmes surgiram de livros de autoajuda. Existem livros de autoajuda em forma de romance? Os livros de autoajuda muitas vezes dependem da ficção para transmitir suas mensagens. O romance é o veículo ideal para isso, porque, enquanto entretém o leitor, facilmente o ajuda a assimilar seus ensinamentos e conselhos. Paulo Coelho é um dos autores que exploraram o romance de autoajuda, como em seu trabalho O Alquimista, de 1988. As Aventuras de Pi, de Ian Martel, é outro título que costumamos encontrar nas prateleiras dos livros de autoajuda. No entanto, assume a forma de romance, que, aliás, também foi
transformado em filme em 2012. Os tópicos abordados pelos livros de autoajuda são amplos e variados. Há muitos tópicos para escolher. Quais são os livros de autoajuda mais divertidos? Muitas vezes relacionamos livros de autoajuda com seriedade. No entanto, há muitos títulos que passam bem longe disso, mas que não deixam de ser livros de autoajuda. Se você quer se divertir, leia Ria Agora para Não Chorar Depois, do Evandro Daolio, ou Destrua Este Diário, do Carey Smith. Um livro original que vai despertar o seu lado criativo. Outro grande livro de ajuda que traz humor é Desperte a Diva que Existe em Você. Assuma sua personalidade, diva, e dê adeus à cafonice para sempre, do Felipe Oliveira. O livro reúne humor e ironia e muitos testes que lembram revistas adolescentes. Bem, finalizando, podemos afirmar que a quantidade de títulos de autoajuda que são publicados a cada ano é imensa. A popularidade deles entre um grande número de leitores significa que mais e mais livros são escritos a cada dia, e dos mais variados tópicos. Vejam os critérios usados pelos leitores na escolha dos livros de autoajuda, que podem ser os mais adequados, entre o grande número de títulos disponíveis nas prateleiras. Nunca é demais saber mais sobre o autor do livro que você pretende adquirir. O leitor, normalmente, ele procura saber sobre a vida de quem escreveu o livro. Outro fato importante ao decidir sobre um livro de autoajuda é a maneira como ele foi escrito. O autor usou um estilo claro, sem muitos detalhes técnicos. Além disso, o índice oferece um reflexo verdadeiro do conteúdo. Portanto, observe atentamente. Caso haja muitos tópicos que não lhe interessam muito, o próprio leitor vai escolher outra obra. Atualmente, conhecer as opiniões dos leitores de um determinado livro é tão fácil quanto fazer uma pesquisa simples na internet. Os sites de recomendações literárias e os comentários de livrarias online são lugares ideais para aprender sobre os livros de autoajuda. Em geral, os livros que aparecem no topo das listas de vendas geralmente estão lá por um bom motivo. Eles são os favoritos do público. Portanto, se você não tem certeza sobre qual livro de autoajuda ler, não é errado se deixar levar pelo que está na moda. Porém, os leitores também podem escolher um livro menos conhecido, mas que acham que se conecta melhor com a maneira deles se sentir e pensar. Certamente você já foi pego pelo título de um livro de autoajuda, e não apenas por causa do seu bom gosto. Às vezes, o autor apenas pretende adicionar um pouco de humor ao título. Em outros casos, é simplesmente sensacionalismo. Portanto, normalmente, o leitor evita os títulos que transmitem parcialidade, grosseria ou insultos a qualquer grupo. Bem, por hoje é só. Espero que estas dicas possam ter ajudado a você que quer escrever um livro de autoajuda. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.